Primeiramente, um feliz Dia dos Pais para nós. Quero convidar vocês a ficar de pé. Vou ler lá Provérbios 23, 24. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Compartilhando uma coisa pessoal minha, né? Uma das coisas de se tornar pai. E que Deus tem me falado muito é que pra gente, eu não tenho que me preocupar em ser um bom pai, em ser um bom marido. Acho que eu já compartilhei com vocês, né? Tenho que me importar em ser um bom filho, né? Um bom filho dele. Então, que nós como pais também, né? Sejamos bons filhos pro melhor pai de todos. Então, com isso convido a gente a começar essa música de Deus Supremo És.
nosso abrigo. És amor em ação, esperança e a canção dos que choram, consolo e dos famintos profundão, dos perdidos salvação. Venha sobre nós, meu bem, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre ponte? Que as nossas obras nós devemos mover da tua mão. Como sal que dá sabor e a luz que brilha aponta para o teu amor. Venha sobre nós, meu bem, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre a ponte? Venha sobre nós, meu bem, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre ninguém? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos.
Digno é o Senhor. Elevo minha mão ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Senhor Deus e Pai, Tu é digno de receber todo louvor, toda honra, não só por tudo que Tu fez por nós, mas tudo que Tu faz é porque Tu és. Tu és, Pai, todas as coisas. Recebe esse nosso louvor, Pai. Nos ajuda a lembrar a todo momento quem Tu és. E o que nos ajuda a lembrar é olhar para trás e ver o que o Senhor já fez por nós, Pai. E não há nada maior do que lembrar, Pai, que Tu enviou Teu Filho para morrer por nós. Não o fato em si nos traz alegria, mas sim não o que foi feito, mas o que Ele traz para nós. Pai, nos traz a eternidade, nos traz perdão dos pecados, o que nos faz, Pai, ter acesso a Ti. Então, que a gente possa dar o devido valor a tudo isso, Pai, relembrando quando comemoramos a ceia, quando celebramos juntos. Obrigado, Pai, pelo Teu grande amor que nos ensina. E recebe, Pai, essa última música também. Possamos cantar com coração, cantar com alegria, cantar sendo grato, Pai. Obrigado por tudo no nome do Teu Filho que nós oramos. Ele não tinha alguém mais rejeitado. Seu castigo A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Ele não tinha majestade, nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado.
Obrigado. Bom dia, um feliz dia dos pais aos pais aqui presentes. Semana passada o Olavo começou o estudo falando que talvez vocês estivessem cansados de ouvir ele por 3 semanas seguidas. E depois de muitas ligações ao saque, mudaram. Não sei se a troca foi boa, mas temos uma alteração. Continuaremos hoje, então, na nossa série de Salmos, né? Hoje eu vou falar no Salmo 49, se você já quiser ir abrindo sua Bíblia, Salmo 49. Antes de ler o Salmo, eu vou contar uma história para vocês. Aproveitando que é Dia dos Pais, a história envolve o seu Romeu, mas não é o objetivo de pedir justiça nem nada por algo que foi feito no passado. Mas quando tinha aí meus 12, 13 anos, e até um feliz Dia dos Pais especial para quem já passou por essa fase com seus filhos, eu ainda não passei, mas imagino que deve ser uma fase difícil. Nos 3 anos eu já estou me vendo pequeno com o nenê, imagina quando chegar nos 12, 13. Mas estava eu lá com meus 12, 13 anos, né? Como todo bom gringo, a gente começa a trabalhar cedo. Talvez a geração anterior a gente começou a trabalhar com seus 5, 6 anos, 7. Mas a gente, por causa da escola, acabou começando nos 12, 13 anos ali, quando já sobrava um turno. Então a gente acabava trabalhando. Eu trabalhava no sábado de manhã com meu pai, ia nos mercados no sábado de manhã. E acreditem se quiser, a minha recompensa, o meu salário era uma Pepsi Twist no almoço. E o pior é que a ideia foi minha. Isso... O pior é que a ideia tinha sido minha. E com o passar do tempo, então, eu acabei ganhando meu dinheirinho ali, tinha meu saláriozinho. Só que o meu salário ficava, eu acredito, pelo que eu me lembre, nas mãos do Romeu. E daí, quando eu precisava de alguma coisa, pedia para ele, tirava, descontava do meu salário. E eu lembro da história é que a gente foi para a praia um dia e eu queria comprar uma bermuda de surf. Coisa de guri, né? Coisa de guri. Hoje em dia eu entro com roupa de futebol no mar. Mas tinha que ser uma bermuda de surf. Eu fui à tarde na loja, vi a bermuda que eu queria, escolhi ela. Linda, eu lembro até hoje. Ela era cinza com bordado em roxo, bordô, enfim. E voltei para casa. Pai e mãe, vamos lá à noite, a gente passa na lojinha, compra minha bermuda. Beleza. Ótimo, show de bola. À noite fomos pro centrinho da praia. Aí fomos lá na loja. Chegamos na loja, o cara mostrou ali a bermuda. Essa aqui que eu gostei, tal, beleza e tal. R$60. Para você, para nós hoje, R$60 é baratíssimo. Baratíssimo. Na minha época dos 12, 13 era uma fortuna. E eu lembro que o Romeuzinho saiu da loja. Eu fui encontrar ele lá fora, depois eu e a mãe. Aí ele olhou e proferiu as palavras: filho meu nunca vai comprar uma bermuda de R$60. E isso foi uma frustração para mim. Eu lembro, depois, lógico, a gente, no decorrer do tempo ali, convencemos ele a fazer o filho gastar R$60 numa bermuda. Mas eu lembro o choque que isso foi para mim. O caminho da loja até a nossa casa de volta, saindo do centro, eu lembro de... Olha, faz tempo já. Para eu lembrar disso, é porque foi um trauma. Então eu orei, eu dizia: Deus, não é possível. Para que serve a vida, então, se eu não posso comprar as minhas coisas com o meu salário? O salário é meu. E eu esbravejava com Deus, porque, para mim, o sentido da vida se encontrava em ganhar meu saláriozinho ali e conquistar minhas coisas com o tempo. Era isso que eu enxergava, era isso que eu via, e fui esbravejando até em casa por causa disso. E hoje, o que a gente vai ler no Salmo 49, em resumo, vai dizer que na vida e na morte, nós devemos confiar em Deus e não nas riquezas que esse mundo traz. Ele vai trazer a ideia de que contrapõe a mente e a cabeça daquele menininho de 12, 13 anos. Mas que
transparecia o que o mundo quer nos ensinar, que as riquezas são muito mais importantes do que qualquer outra coisa. Então, vamos ler o que o salmista tem a nos dizer no Salmo 49. Lemos assim. Leio na versão NVI. Ouçam isso vocês, todos os povos. Escutem todos os que vivem nesse mundo, gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente. A minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, com harpa exporei o meu enigma. Por que deverei temer quando vierem dias maus, quando inimigos traiçoeiros me cercarem, aqueles que confiam em seus bens e se gabam de suas muitas riquezas? Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida. Pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não sofra decomposição. Pois todos podem ver que os sábios morrem, como perecem o tolo e insensato, e para outros deixam seus bens. Seus túmulos serão suas moradas para sempre, suas habitações de geração em geração, ainda que tenham dado seus nomes às terras. O homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. É como animais que perecem. Este é o destino dos que confiam em si mesmos e dos seus seguidores que aprovam o que eles dizem. Como ovelhas estão destinados à sepultura e a morte lhes servirá de pastor. Pela manhã os justos triunfarão sobre eles, a aparência deles se desfará na sepultura longe das suas gloriosas mansões. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Não se aborreça quando alguém enriquece e aumenta o luxo da sua casa, pois nada levará consigo quando morrer. Não descerá com ele o seu esplendor, embora em vida ele se parabenize, todos o elogiam, pois você está prosperando. Ele se juntará aos seus antepassados que nunca mais verão a luz. O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento, é como os animais que perecem. Vamos orar. Deus, te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos porque ela nos instrui o caminho certo a ser seguido. Fala conosco hoje através desse salmo, molda o nosso coração através da tua palavra. É isso que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, a gente pôde perceber nesse texto que é um salmo diferente daqueles que a gente vem falando no domingo, ou ouvindo no domingo. É um salmo que ele tem um quê de Provérbios ou Eclesiastes. Um salmo sapiencial. Ele está depois de 3 salmos, 46, 47 e 48, que engrandecem o nome do Senhor e declaram que ele é rei sobre toda a terra. O 49, então, traz conselhos para essa toda a terra. Ele chama a terra a ouvir. Então, o primeiro ponto que a gente vê aqui são nos versículos de 1 a 4, quem que o salmista está chamando para ouvir essa verdade, para ouvir esses conselhos, para ouvir isso que ele tem a dizer que o Senhor o ensinou. O problema que o salmista traz, a gente já percebeu que tem alguma coisa a ver com riqueza, ele é universal. A palavra de Deus traz verdades e desafios, ensinos que são universais. Eles servem para o meu coração, para o seu coração, servem para o coração do japonês, do chinês, do americano. Ela é aplicável a todos. Lógico, tem um público específico que a ouviu, mas ela é viva e eficaz para todos os povos, em todos os tempos e em todos os lugares. Ela é eficaz e viva para o nosso vizinho que é ateu, para o nosso parente que não acredita em Deus, ela é viva e eficaz para eles também. Afinal, a nossa sociedade hoje ela desfruta de benesses que uma cosmovisão cristã ofereceu à nossa sociedade. Inclusive, leis, em alguns momentos, elas são pautadas na palavra de Deus. Então, tem benefícios na sociedade que mesmo que a pessoa que desdenha da palavra de Deus e fala mal, que são homens que escreveram há 1000 anos atrás, mesmo a pessoa que fala isso, ela recebe benefícios pela palavra de Deus existir.
também pode ter seu coração transformado. E esse conselho do salmista, então, é para todos os homens, como fala. Ouçam isso vocês, todos os povos, gente do povo, homens importantes, ricos e pobres, do poderoso ao João ninguém. Panorama da humanidade como um todo. Ele chama a humanidade inteira. Ouçam aquilo que eu tenho para dizer. Ouçam a sabedoria que o Senhor me ensinou, aquilo que o Senhor colocou em meu coração, para que o de vocês seja transformado também. Ele está falando com sinceridade, transmitindo aquilo que o Senhor o ensinou. Então, todos vocês, do pobre ao rico, do jovem ao velho, ou ao jovem mais tempo, ouçam aquilo que o salmista tem a dizer. Somente o Senhor pode convencer a verdade a seguir no nosso coração. A preocupação dele de chamar todo mundo e de chamar nós agora também para ensinar isso, revela a importância daquilo que ele quer dizer. Wiersbe fala que esse enigma, ou aquilo que ele quer ensinar, tem a ver com a relação da vida, com a relação dela com a distribuição misteriosa de riquezas e poder. E como lidar com isso. Então, aí chegamos no nosso segundo ponto, que é o que o salmista está querendo dizer. Beleza, ele chamou todo mundo, ele quer falar comigo, com você, quer falar ao meu e ao seu coração, mas o que ele quer dizer? Em resumo, ele está trazendo que a riqueza é uma falsa esperança. O que o salmista está fazendo é desnudando os apetrechos que nós damos à riqueza. Ele está expondo a vergonha da riqueza, expondo aquilo que a riqueza não pode conquistar. O salmista sabe que a riqueza e o dinheiro brilham aos nossos olhos, que a gente passa a maior parte da vida correndo atrás disso, e ele quer tentar trazer um pouco de noção do que realmente é importante e do que não é. A riqueza é uma falsa esperança. Ele usa a ilustração do rico, mas como a gente viu no primeiro ponto, ele não chamou só o rico para ouvir. Não é só o rico que tem que ouvir isso. Somos todos nós. Como Christian de 12, 13 anos, o nosso mundo cria adoradores de dinheiro. Esse é o modus operandi que a gente vive, né? A gente recebe salários, a gente tem o shopping, né? Que é uma central de compras em que a gente precisa de tudo quando está lá. Eu preciso. Eu brinco bastante com a Gabi, porque a gente costuma falar eu preciso, mas nem sempre é preciso. Eu quero, né? Eu preciso. Precisar, a gente precisa de tão pouca coisa para viver bem, né? Mas a gente quer mais que isso. A gente tem propagandas o tempo todo, a gente percebe desde pequeno uma sociedade que torce para o seu filho ser esportista. Porque às vezes quando a gente sai, ou quando a gente é humilde, quando a gente sai de lugares mais humildes, o esporte ou até o futebol, né, o mais visível de todos, é o único lugar em que às vezes as crianças podem sair da favela e conquistar seu dinheiro e fazer com que sua família seja rica. E nisso a gente tem um mundo com bastante informação, e eu trouxe aqui uns dados interessantes, que nesse mundo com bastante informação a gente tem os salários que a gente sabe que os grandes jogadores ganham. A gente tem um mundo em que a conquista do dinheiro parece tão fácil, né? Eu trouxe o exemplo do Diego Souza do Grêmio, que não tem forma física de esportista. Ele podia estar aqui no meu lugar, inclusive, né? Porque pela sua forma física, eu e ele estamos quase ao mesmo peso. E ele ganha R$250 mil por mês para não ser um esportista. Para ficar lá. Mas faz gol, né? Faz gol. O Edenilson, que os colorados estão odiando essa semana, pobre Edenilson, ganha R$600 mil por mês. Isso é um pouco mais palpável para a gente vê pessoas mais próximas que ganham um valor assim, 250 mil, beleza, né? Não é um valor estratosférico, enfim. Mas daí a gente sabe os caras, né? Os caras que ganham um pouco mais que isso. O LeBron James
ganha 17 milhões de reais por mês. O Neymar Júnior, cerca de 18 milhões de reais por mês. A gente fica pensando e não sabe... Eu acho que é difícil mensurar o quanto que é isso. A gente que às vezes tem que contar os boletos no fim do mês, está esperando chegar o pagamento logo. Imaginemos que o Neymar deve passar pela mesma coisa. Deve chegar quase no dia 5 ali, puxa. Quando é que eu vou receber de novo? Eu ainda nem gastei tudo. Um problema diferente. Mesmo pessoas que ganham tanto dinheiro como o LeBron James e o Neymar ficam pobres perto de um rapaz chamado Elon Musk, que tem sua fortuna avaliada em 255,9 bilhões de dólares. Para a gente ter a real noção, o matemático faz a diferença entre 1 milhão para 1 bilhão. 1 milhão de segundos são 12 dias. 1 bilhão de segundos são 32 anos. Para a gente que não tem tanta noção de quanto dinheiro é isso, parece que é próximo, mas 1 bilhão de reais é muito sinistro. E a gente corre atrás disso. A gente corre atrás de dinheiro que pessoas ganham talvez de uma maneira tão fácil, ou que acumulam de uma maneira mais fácil. E a gente às vezes sonha em ser como elas. Sonha em ter tanto dinheiro que a gente não vai precisar mais se preocupar, que a gente vai poder se aposentar, ir para a praia, morar. E deu, né? Vou morar na praia, vou conseguir meu sustento e tranquilo. E é isso que o salmista está querendo dizer para a gente. Não é na riqueza e nem na segurança que ela parece nos trazer que repousa o sentido da nossa vida. O sentido na nossa vida não está em buscar ser igual o LeBron James e o Neymar. O sentido na nossa vida é diferente. Se esse fosse o sentido, como o salmista diz, seríamos como os animais que perecem. Então o salmista nos chama para a gente refletir qual o real sentido da nossa vida. Então pense você aí no seu lugar, qual que é o seu maior sonho? Qual o seu planejamento de vida? Pensa no seu calendário, na sua agenda, nos seus afazeres diários, pelo que bate o seu coração. O que sua última semana apontou que era o sentido da sua vida. Qualquer nível de riqueza pode trazer um efeito perigosíssimo ao nosso coração. E é por isso que o salmista chama todos nós para ouvirmos, e não só os ricos. Qualquer nível de riqueza pode nos apontar a confiança nas riquezas. E ele chama a gente exatamente para expor a fragilidade do dinheiro e de seus seguidores. Para expor a fragilidade de quem confia no dinheiro. Então a gente tem 3 aspectos que ele trouxe da riqueza, que estão nos versículos 8, 10 e 12. No versículo 8, o salmista nos fala: pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não sofra decomposição. Então, no primeiro ponto, a gente vê que por maior que seja a riqueza, ela não vale a nossa vida. Por maior que possa ser o dinheiro que tu pode conquistar, ela não vale a tua vida. Por maior que possa ser o sim que tu possa dizer no trabalho por uma promoção, se isso vai tomar tempo demais, se isso vai te desgastar demais, ela não vale a tua vida, ela não vale a tua saúde, ela não vale o tempo que você poderia dedicar a Deus. O segundo ponto da riqueza, presente nos versículos 10 e 17, diz o seguinte, o versículo 10, os sábios morrem como perecem o tolo e o insensato, e para outros deixam seus bens. Versículo 17, pois nada levará consigo quando morrer, não descerá com ele o seu esplendor. A riqueza não dura para sempre. A riqueza não vale a nossa vida e ela não dura para sempre. A gente não sabe quando a gente vai morrer. Mas a gente sabe que muito provavelmente morreremos se Cristo não voltar para nos buscar antes.
Mas o sentido e o rumo normal das nossas vidas é irmos envelhecendo, nosso corpo se definhando um pouco, vai ficando um pouquinho mais curvado, vai sentindo dor nas costas, dor no joelho. Mas e se de repente esse ciclo for interrompido por outra coisa e a gente morrer da noite para o dia? Valeu a pena? A gente não vai levar dinheiro nenhum junto. A gente não vai levar bem nenhum junto. A riqueza não dá sentido à nossa vida. E a riqueza não vai com a gente. Terceiro ponto. Versículo 12, 13 e 14. Diz: o homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. O 13 e 14 faz ele faz uma diferenciação legal. Fala o seguinte: este é o destino dos que confiam em si mesmos e dos seus seguidores, que aprovam o que eles dizem. Como ovelhas estão destinados à sepultura, e a morte lhes servirá de pastor. Faz acho que umas 3 ou 4 semanas atrás que o Olavo falou no Salmo 23, em que apresenta o Senhor como nosso pastor, que nos conduzirá a pastos verdejantes. E aqui nós vemos quem é o pastor de quem confia em si mesmo e nas suas riquezas. Seu pastor é a morte que não lhe conduzirá a pastos verdejantes, mas que lhe exigirá a vida em troca. A riqueza, então, não pode evitar a morte. Os 3 aspectos que o salmista nos traz e que nos expõem a fragilidade e a vergonha desse Deus que a gente insiste em cultuar, que é o dinheiro, é que o dinheiro não vale a nossa vida, não dura para sempre e não pode evitar a nossa morte. Veja bem, queridos, então, o objetivo do salmista no Salmo não me parece ser difamar quem constrói impérios ou quem ganha dinheiro. Não é isso. Ele parece ter como objetivo central provar que grandes e pequenas riquezas são frágeis. São frágeis porque elas não conquistam aquilo que é mais importante. E são frágeis porque, hora ou outra, vai surgir uma pandemia que pode quebrar seu negócio. Hora ou outra pode surgir uma catástrofe que te faça perder tudo que tu tem. E aí você se encontra sem nada. E é isso que o salmista não quer que você seja. Essa pessoa que se encontra com nada, sem dinheiro. Lucas 12, 16 a 21, Jesus nos fala algo parecido. A gente pensa, mas o salmista está louco, ele vive em outra época. Ele vive em uma época fora da realidade, tinha guerra, era feudos, enfim, né? Tinha seus povos e batalhavam um contra o outro. A gente é diferente. Dinheiro é importante para a gente, sim. Então vamos ver as palavras do nosso Senhor Jesus. O que Jesus tem a dizer sobre isso. Jesus, se a gente for pensar nas suas palavras sobre riqueza, sobre dinheiro, ele fala, tem a história do jovem rico e tem essa parábola do rico insensato em Lucas 12, do 16 ao 21. Lucas 12, do 16 ao 21, fala o seguinte: então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. E ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então rendeu bastante e ele não tinha onde guardar. Então disse: já sei o que fazer, vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Opa! Direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Vá morar na praia e não se preocupe com mais nada. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, na Revista e Corrigida fala louco,
esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Queridos, o salmista e Jesus estão falando a mesma língua. A riqueza não vale a nossa vida, não dura para sempre e não pode evitar a nossa morte. O que eles estão falando é que a gente não encontra o nosso objetivo de vida e nem o nosso significado, o nosso sentido nas riquezas e nem em construir impérios, nem conquistar dinheiro. Mas o único Deus que é digno de ser o centro das nossas vidas não é o dinheiro, Deus Mamon, é Yahvé. É o Deus de Israel, é o nosso Deus. O nosso Deus é o único que é digno de ser o centro de nossas vidas. O objetivo e o sentido das nossas vidas não resistem na nossa conta bancária, nosso salário, nem a quantidade de bens que a gente pode ter, mas em Cristo Jesus. O Wiersbe também fala uma frase legal para dizer que também, gente, não quer dizer que a gente não possa trabalhar, ganhar nosso dinheiro, enriquecer, enfim, né? Não é isso que ele quer dizer. É bom ter coisas que o dinheiro pode comprar, desde que não se percam coisas que o dinheiro não compra. É bom ter coisas que o dinheiro pode comprar, desde que a gente não perca aquelas valiosas demais e que ele não compra. Jim Elliot, que foi um cristão protestante, um missionário no meio dos índios, ele foi morto. Depois, Elizabeth Elliot, que talvez foi mais conhecida que ele, porque serviu em meio aos índios que mataram seu marido. Ele que deu sua vida para evangelizar índios no Equador, tem uma frase famosa também que fala que não é tolo aquele que abre mão do que não pode manter para ganhar aquilo que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode manter para ganhar aquilo que não pode perder. Perceba então que o salmista tem o objetivo de desconstruir uma percepção de mundo que o leitor tem. Ele destrói aquilo que brilha aos nossos olhos a ponto de fazer com que a gente ponha a nossa esperança no lugar errado. No meio dessa ruptura de pensamento, então, ele traz o que talvez seja o versículo mais lindo de todo esse salmo. Em resumo, até agora ele falou que nós não podemos confiar nas riquezas. O homem importante sem entendimento perece. Quem confia em suas riquezas é insensato e tolo. Vocês não levarão nada dessa vida. A riqueza não salva ninguém. E aí chegamos no versículo 15. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Então chegamos ao nosso terceiro ponto. O primeiro, então, é que ele chamou todos a ouvirem uma verdade que ele ia falar. E essa verdade era expor a fragilidade da riqueza que a gente tanto confia. E por fim ele apresenta então a verdadeira esperança. Versículo 15 nos traz a verdadeira esperança. Esse é um dos auges, uns versículos auges do Antigo Testamento que fala sobre essa esperança na vida após morte. E o salmista parece estar convicto de que o Senhor iria lhe tomar para si. Essa é a nossa esperança também. Em tempos diferentes, em tempos em que já temos a Bíblia toda escrita e uma promessa pela qual a gente vive, mas que mesmo assim temos a mesma tentação das pessoas daquela época, que é de confiar em riquezas e não nessa verdadeira esperança de que Deus redimirá a nossa vida. Essa é a verdade digna de tomar todo o nosso pensamento desde que acordamos até dormirmos. A verdade que o Senhor irá nos resgatar, de que o Senhor redimirá a nossa vida,
de que a gente vai passar uma eternidade glorificando o nome do Senhor Jesus. Essa é a verdade. E a verdadeira esperança que é capaz de valer a pena todo o nosso dinheiro, toda a nossa energia, todos os nossos dias, todas as nossas horas, seria um pouco para esse sentido da vida. Esse é o sentido da vida que o salmista nos apresenta. Ao Christian de 12, 13 anos eu deixaria uma mensagem. Que eu sei que às vezes quando as coisas não acontecem quando a gente quer, dói. E quando a gente percebe que não tem o controle das coisas, a gente se frustra. Quando nossos ídolos caem por terra, às vezes a gente chora junto. Mas Deus segue com a promessa de que vai redimir a sua vida e te levar para si. Invista tempo, emoções, dinheiro e energia naquilo que realmente vale a pena. A esperança, então, e confiança depositadas no lugar certo frutificarão. Transformarão nossa vida ao ponto de sermos pessoas completamente diferentes. Ao ponto que a gente vai investir realmente, então, nossa vida, nosso esforço, nossa saúde naquilo que realmente vale a pena. Porque, em contraponto da riqueza, dedicar sua vida aos pés da cruz, vamos buscar? Vale a nossa vida, dura para sempre e pode evitar a nossa morte. Então a gente percebe, por fim, qual que é o grande objetivo do salmista. O objetivo do salmista, então, é chamar todos os povos, todas as pessoas, todos os seres viventes, todos os seres humanos viventes, e explicar o entendimento e a sabedoria que repousam sobre a esperança de um Deus grande que vai nos resgatar da morte. E acreditar nisso é o único sentido e a única verdade que conduz à vida eterna. Efésios 2. Então a gente vai ler agora e já vamos fazendo uma transição para a ceia. Porque esse versículo 15, mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si, é uma promessa que encontramos sentido em Cristo Jesus que venceu a morte. Efésios 2, então, vai ter uma ideia bem parecida. Efésios 2, do versículo 1 ao versículo 7. A gente vai ter na NVI, a gente vai ter todavia Deus. Mas eu vou mudar para mas Deus para a gente fazer a conexão dos dois textos. Na revista e atualizada, talvez outra versão que você tem aí, você vai ver que a expressão vai ser mas. Então, Efésios 2 fala o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Queridos, a maior riqueza que a gente poderia ter foi conquistada na cruz. Ela não faz parte da conta bancária de ninguém. Deus, que é rico em misericórdia, nos escolheu para estarmos aqui hoje. Deus, que é rico em misericórdia e soberano, escolheu você para estar aqui ouvindo eu falar hoje também. Queridos, a gente tem que dedicar a nossa vida para louvor da glória de Deus. A gente perde muito tempo com coisa
que não dura para sempre, que não evita a nossa morte e não nos salva. A gente perde muito tempo com coisa que não vale a pena. Jesus, a gente toma em comunhão juntos essa ceia, anunciando a tua morte e ressurreição, com a esperança na tua volta. Esse suco de uva que simboliza o teu sangue derramado na cruz, que nos limpa e nos transforma, que nos salva, nos vivifica e que nos dá sentido. Muito obrigado, porque sem esse preço pago, a gente não poderia ter esperança nenhuma. Obrigado porque é nesse sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz, um preço alto demais que foi pago pela nossa vida. É graça, mas não foi de graça. Obrigado porque isso nos transforma, nos muda, e que isso possa nos dar, dia a dia, ao acordarmos até dormirmos, um novo sentido para viver. Viver a vida de Cristo Jesus através da nossa. É isso, Deus, que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, a incomparável riqueza da graça de Deus foi demonstrada em sua bondade através da entrega de Cristo Jesus. Sejam então essa semana e a partir de agora, não como o homem sem entendimento que perece como os animais, mas com o homem com entendimento que deposita sua esperança no Senhor, sua vida no Senhor e toda a sua expectativa da volta de Cristo Jesus. Amém? Uma boa semana.